Estamos ao vivo. Olá para quem entra ao vivo, olá para quem assiste depois. Olá, olá. Meu amigo Oliveto. Só nos últimos ajustes, gente. Fiquem por aí, não sumam. Tem um starting soon. Tranquilo, tô com meu chazinho aqui, meus livrinhos. Sempre bom. No momento eu tô só na água, mas daqui a pouco eu pego um cappuccino aqui. Já pus atrás de mim a estante, o adesivo da estante com os livros, né, para parecer um pouco mais inteligente. As pessoas conseguem se livrar de livros, eu tenho um apego danado. Eu tô no digital, totalmente no digital, André. Eu abri mão mesmo dos livros. Jura? Sim, no impresso eu não ligo mais, não, cara. Sigo não. Consegui me livrar dos impressos. Alô, alô? Quem está aí? Estamos no YouTube também? Estamos no YouTube também. 5 espectadores estão aqui conosco. Eu, você e mais alguém. Opa, 6 pessoas. Pessoal, bem-vindo. Quem está chegando? Nossa. Olá, olá. Muito boa noite. Quem puder, faz a gentileza de me falar se o áudio tá bom, se vocês estão ouvindo bem. Eu preciso saber se tá tudo Ótimo, bem Mara passado. Que tá aqui bem no áudio. Impecável, my friend. 5 espectadores estão aqui conosco. Eu também, meu companheiro Eu, você e mais alguém. Opa, de vídeos. 6 pessoas. Pessoal, bem-vindo. Quem está chegando? Procurando aqui no YouTube. Certo. Eu vou dar uma arrumadinha maior aqui na câmera. Nada. Eu sou teimoso pra caramba, né? Nós aqui no online, né? Não dá nem para reclamar. Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Beleza? Às vezes eu dou uma olhadinha aqui para outra tela, tá? Mas eu vou falar com vocês aqui, tudo bom? Tá travando? Não tá travando? Digam para mim aí se tá funcionando bem. Opa, o som tá meio baixo. Não tá meio baixo, vamos ver se melhorou. Estou escutando super bem, para mim tá tranquilo. Boa noite. Mara, tudo bom? Boa noite, o áudio está ótimo para o Thiago. Que bom, Thiago, obrigado. Então, pessoal, bom, vamos começar. Boa noite, tudo bom? Como é que vocês estão? Tempinho meio maluco, né? Já chegou o inverno aí para todo mundo. Impressionante, né? A gente passou do verão totalmente pro inverno.
Não teve meia estação aí, não teve uma troca justa, né? Bom, para quem não sabe, eu sou André Oliveto, fotógrafo e videomaker, tá? Estou no trabalho de fotógrafo já há 22 anos. Como videomaker, eu estou fazendo isso há 6 anos aproximadamente. Inclusive, o André aqui, que vai falar com a gente, é um parceiro aí, que a gente está sempre fazendo trabalho juntos. Bom, eu não vou hoje falar exatamente do meu trabalho, mas eu quero explicar para vocês por que fazer uma live que não tem propriamente a ver com fotografia e nem vídeo, né? Não propriamente. O que acontece? Eu estava conversando até com o André recentemente sobre isso, e eu acho que a vida hoje, principalmente com essa história da pandemia que estamos todos passando, não dá mais para a gente ficar omisso e só ver a vida passar. Nunca deu, na verdade, mas agora, na posição de fotógrafo, onde é uma profissão meio passiva, onde você vê as coisas acontecerem e só registra, não estava mais sendo suficiente para mim já há algum tempo não participar mais ativamente das coisas e ficar só no observador. Então eu resolvi, já há algum tempo eu queria fazer isso, fazer lives ou fazer vídeos meus falando de N coisas, falando de filosofia, falando de educação, assuntos que eu acho que todo fotógrafo, na verdade, tem que saber um pouco de tudo. Todo tipo de arte, todo tipo de cinema, todo tipo de música, entender das tendências. Você fotografa com tudo isso, toda essa história que você aprende, você lê, vivencia, você fotografa com isso. Isso faz parte do bem a ser a sua fotografia depois. Então, eu não conseguia mais ficar só no passivo, no fotógrafo, atrás da câmera. Eu queria fazer alguma coisa que as pessoas vissem, ajudar elas mais diretamente. A ideia começou ia ser um canal no YouTube chamado Filosofando-se. Depois vai virar um quadro ainda, vou fazer esse quadro no meu canal no YouTube, com vídeos gravados. E a live, eu diria que faz parte do Filosofando-se, para a gente se questionar do que fazer da vida, como se posicionar, repensar, não sei nem se tem essa palavra, acho que tem, né? Repensar a vida e colocar novos pensamentos, se for o caso. Se não for, tudo bem, mas pelo menos pense nisso. Então, é por isso da live, apesar de ser fotógrafo, eu tenho essa preocupação de melhorar a vida, de ajudar as pessoas, não só a mim, não só através da fotografia, mas de uma outra forma mais ativa. Bom, agora eu vou apresentar para vocês o André, vai entrar aqui com a gente. E aí, Andrezão? Olá. Espera aí que tá uma transiçãozinha rolando aqui no meu trabalho. Agora vai. Aê! Espera aí que eu vou arrumar a câmera do André pra gente ver ele melhor, gente. Espera aí. Me vendo já aqui. Mas dá para vocês se apresentando aí, André. Acho que as pessoas conseguem te ver legal. Bom. Olá, amigos. Obrigado, André, pelo convite. Conversar sobre temas como esse são desafiadores e temos uma troca, temos um tema agudo, um tema complexo e para mim me encanta. Eu sou apaixonado por temas como comportamento e não poderia negar um convite. O André já é amigo há muitos anos. Estou aqui. Pode abusar aqui do camarada. Vamos trocar umas figurinhas. Conte comigo. Tem gente aqui no Zoom também. Olá, Romina. Bem-vinda. Andrezão, conta pra mim quem é você na fila do pão. A frase não é minha não, tá? Mas tudo bem, mas é boa. Sou o professor André Mafra. Eu venho de uma tradição filosófica Calma aí, bastante... que eu preciso desligar um negócio aqui que tá uma transição chatinha. Entre as conversas aqui, eu vou assumir com isso. Pera aí. Isso aqui mesmo. Pronto, resolvido. Tô te vendo melhor agora. Pode falar, André, desculpa. Não, tranquilo. Sou o professor André Mafra, sou professor do The Rose Method, uma filosofia que aprimora o ser humano em alicerces técnicos e comportamentais. Bom, hoje é comportamento, né?
e num tema que está bastante atual, podemos chamar de uma crise, por isso chamamos aqui de reinvenção do masculino. O acervo que eu utilizo, técnico, de aprimoramento do ser humano, parece ter surgido em civilizações do passado, que tendiam a uma cultura, uma tendência matriarcal. Tudo isso é um pouco incerto, mas existem evidências relativamente fortes desse contexto. Resumindo, o De Rose Method, a filosofia que eu ensino, ela tem como base a estrutura matriarcal, que é meu tema de estudo já faz alguns anos. Tenho viajado pelo mundo procurando essas sociedades e tentando entendê-las. Depois eu falo um pouco mais do cronograma de trips por aí, que eu encontrei por aí. Só uma breve introdução. Tá ótimo. Então, André, o que você acha que o masculino está precisando rever? O que a gente pode já começar a falar sobre isso? Porque eu acho que... Opa, tem um sonzinho aí entrando. Não é um eco aí. Tá. Porque eu tenho essa impressão que os homens estão muito perdidos nessa visão do que é feminismo, entendeu? E eu sei que você foi viajar para alguns lugares, inclusive principalmente, não sei se você foi para outros lugares, na verdade, mas você foi para a tribo Mushu, não é assim que pronuncia? Mossu. Mussu, eu achei que era Mushu, não sei porquê. E que é matriarcal, né? Então eu queria que você falasse o que você viu lá e o que você acha que a gente pode estar aprendendo, né, com esse pessoal, com essa linguagem, né? Porque eu acho que é uma tendência, tenho visto uma mudança, pelo menos para as pessoas mais atentas, a meu ver, está havendo uma mudança, até com a pandemia está trazendo uma abertura de olhar para algumas pessoas, né? Algumas pessoas estão revendo conceitos, meio que forçosamente, né? Mas estão fazendo isso. O que você acha que a gente tem a aprender? O que você viu por lá? Tá bom, são algumas perguntas. E assim, você procurar inspiração em outros modelos sociais é um exercício bastante difícil. Primeiro, porque a tendência em comportamento, isso buscando um olhar comportamental. O jeito pelo qual a gente se comporta, André e amigos, é o jeito que a gente considera correto. O jeito que a gente se comporta com a família ou gere a família é o jeito que a gente considera correto. O jeito que você educa seus filhos, que você trata os seus pais, é o jeito que você considera correto. Num paralelo, é igual dentista, né? Todo mundo, para você, o seu dentista é o melhor do mundo, por isso que você vai nele. Então, todo mundo tem um dentista bom para indicar. Paralelos à parte, o comportamento, quando você trava contato com um comportamento social diferente, a primeira coisa que aparece na nossa cabeça é pensar, eles estão errados e eu estou certo. Eu estou correto. É difícil confrontar comportamento. Tá? E a questão é o que eu tenho para aprender. Limpo a cabeça e vou falar, deixa eu observar. Então, vou contar uma história que aconteceu. Depois eu dou um cronograma, mas olá, Valéria, bem-vinda. Tem mais gente aqui no Zoom. O que eu notei indo para a China e conhecendo os Mossus, uma minoria étnica que vive no sudeste chinês, e a parte de todo o universo feminino muito forte, muito famoso até. É um lugar muito bonito ali, a região do Lago Lugu, e esse povo, essa minoria, vive em torno de um lago e alguns vilarejos. E quando eu fui lá pela segunda vez, o meu olhar já foi um pouco para o masculino. E aí? O que acontece com o masculino nessa sociedade? A questão é, quando ela tem poder, o que acontece com ele? Esse é o ponto chave para mim. Dentro da organização dessas viagens, eu tive um aluno querido que passou um feedback, a sensação dele
A gente visitou matriarcas e tal, e ele comentou comigo. Ele sentiu o homem diminuído, desvalorizado. E eu respeito a opinião dele e passo aqui a minha reflexão. Eu não consigo olhar um lar em que o masculino não é dono da casa. Eu busco num lar o olhar do masculino para um cumprimento, para uma permissão para que eu adentre aquele lar. Eu preciso respeitar o dono. Isso está incutido na nossa cabeça. Quando eu vou para lá e o feminino tem um destaque muito forte na família, não é igual ao nosso. Muita gente me fala assim, quando eu falo sobre esse tema. Não, na minha casa, a minha avó também é matriarca. Não é. Não é matriarca, é diferente. Mulheres fortes nós temos também, mas o modelo social é um modelo de opressão, o nosso. E quando isso não existe, eu tendo a achar que o homem está fora de lugar. E aqui eu já mudo a discussão um pouco para menos feminino e menos masculino, mas uma estrutura como aquela, uma estrutura da mãe. A mãe que acolhe, é o lar, não é da mulher, é o lar da mãe, que contempla, obviamente, o feminino. A mãe inclui, a mãe é uma gestora por definição. Ela sabe colocar cada um bem no seu lugar. A matriarca é uma mulher que trabalha demais, que se ocupa demais e põe o homem no seu lugar. Mas, curiosamente, o homem moçu é considerado para muitos um homem, olha que interessante, muito ético, isso entrevistando um homem lá, mas pouco ambicioso. Era isso que eu ia Se te eu ouvir perguntar, André. Não é interessante essa definição? É interessante, eu ia te perguntar justamente isso. Se você conseguiu conversar com alguns dos homens por lá e como eles se sentiam, se eles tinham essa sensação de impotência por não ser um provedor, por não ser né, a visão que a gente tem do masculino. Eu acho que isso machuca também o masculino, entendeu? Na verdade, essa autocobrança que a gente acaba tendo, né? Eu tenho que ser o provedor, tem que ser. Ainda tem, eu acho que lá interno, em algum lugar, o homem tem aquela sensação de que a mulher não tem que trabalhar, que é o homem que tem que trabalhar, é o homem que tem que bancar tudo. E se não for isso, ele se sente inútil, ele se sente um perdedor, entendeu? E isso também é sofrido, ainda mais nos dias de hoje. Hoje todo mundo tem que trabalhar. Não dá. É ilusório pensar que só o homem vai trabalhar, na maioria das vezes, não é o suficiente. Então, para manter uma família, né? A maioria das vezes hoje não é o suficiente só o homem trabalhar. Então, tinha essa. Teve uma resposta deles? Teve essa sensação vinda deles ou não? Essa frase que eu comentei, o item. O homem moçu é um homem ético, mas pouco ambicioso. Isso eu ouvi de um chefe de uma aldeia, um líder comunitário. Mostra um pouco ele que se comunica com o chinês de fora daquela minoria étnica, traz os valores de outras etnias, já da etnia principal, que é a Han, que define o masculino, né? Só um parênteses, convido quem está online que possa mandar perguntas e tal, que a gente possa conduzir um bate-papo. Sim. Mas a sensação que eu tenho, amigos, é assim: um modelo social que o nosso, acho que está se apresentando, se aproximando mais de modelos matriarcais, e precisa, são modelos que deixam o homem numa posição bastante favorável. Quando ela manda, quando ela detém o poder, todo mundo está feliz. É uma sociedade que não é pautada na violência, é uma sociedade que é pautada na felicidade. Isso não é apenas um jogo de palavras. Então, essa é um pouco dessa bagagem. O que eu sinto, amigos, é assim, como diz a minha escritora favorita sobre o tema, que é a Simone de Beauvoir. Vou mostrar aqui essa joia rara, aqui, essa Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, completou 70 anos de idade o ano passado. Ela escreveu esse livro com a minha idade
Isso me coloca no meu devido lugar, porque ainda ninguém chegou perto do que ela escreveu nos dois volumes do Segundo Sexo, uma obra-prima. E ela coloca aqui na página 62, está aberto, do nosso item frágil caule de carne. Não sei se você consegue identificar o que seria esse frágil caule de carne. É ele mesmo. É ele mesmo. É o seguinte, se nós não nos reinventamos, não nos inspiramos, não vai sobrar nada. Esse é o ponto. Estamos vivendo uma época muito próspera, muito boa, que é a seguinte: quando você fala para mim, todos têm que trabalhar, eu estou falando de uma lógica em que eu preciso lutar para ir atrás, preciso dar oportunidade para quem está na casa para trabalhar. Os maiores momentos na história de opressão do feminino foram momentos em que a mulher saiu de cena. E agora eu estou falando que ela tem que estar em cena. Ela precisa trabalhar, ela precisa trazer dinheiro para dentro de casa. Esse momento precioso, isso é muito importante. O feminino, curiosamente, quando ele está em uma situação de luta, de batalha pela família, ele tem espaço, tá? Quando o feminino está ocioso, eclipsado pelo masculino, aí você tem um período bastante frágil, bastante delicado. Se você imaginar, e eu jogo para vocês que estão aqui me ouvindo, olha a situação. Eu posso ter uma realidade de violência doméstica hoje, que é um tema complexo, aí, né? Falando do período da quarentena, um vídeo como esse pode ser assistido muito tempo depois. Mas num período em que eu estou confinado dentro de casa, eu posso ter um problema maior. Por exemplo, em classes mais abastadas do que em classes menos favorecidas, por incrível que pareça. Quando ela tem poder, se você imaginar que alguém que luta, que sai de casa, que trabalha, que põe dinheiro em casa, essa mulher desfruta de uma liberdade maior do que uma senhora classe média que está talvez presa sem oportunidade. Isso é um pouco curioso, porque não está ligado à condição social. Eu posso ter uma sexualidade mais plena numa condição social mais desfavorável para o feminino do que numa classe mais abastada. Bom, para mim, um tema nessa linha, livro importante para você conhecer também, As Prisioneiras, do Fera Drauzio Varela, que lá descreve o universo feminino, o feminino trancafiado, né? E lá ele conta que muitas das mulheres obtiveram uma satisfação, uma plenitude na sua existência, no seu direito de ser e na sua sexualidade na cadeia trancafiada, mais do que fora dela. Isso, para mim, é a demonstração da falência do modelo que temos hoje. Quando eu tiro o masculino e deixo ela trancafiada com o feminino, ela desfruta de uma sexualidade, desfruta de um direito de ser e de opinar que talvez o mundo não dê. Isso é muito sério. Como ele trabalhou no Carandiru e depois faz hoje trabalho voluntário no presídio feminino, ele demonstra, no Carandiru fala do universo masculino e a história toda que muitos já sabem. Ele faz um comparativo dos dois universos, o masculino trancafiado e o feminino trancafiado, que, para mim, ilustram o puro do ser humano. O ser humano trancafiado na cadeia, ele mostra a sua essência. Você não tem como esconder os seus valores mais íntimos com tudo de bom e tudo de ruim. E ele conta uma coisa interessante. Homem no presídio ou é macho, ou é gay, viado, chama de que você quiser. Ele é passivo ou ele é ativo? É a ação sexual dele que define o que ele é. Se ele é passivo, ele é mulher, entre aspas. Se ele é ativo, ele é macho. E no universo masculino, as definições e graus de sexualidade e variações são enormes, são
dezenas de variações de opções. Se ela hoje está com alguém do mesmo sexo, que se ela mantém um casamento fora, se depois ela vai sair com aquela pessoa, se agora ela mudou completamente, e tem nomenclatura para isso, e é uma diversidade do feminino, do direito de ser do feminino, que o homem não tem em aprisionar. O tabu da sexualidade oprime a ambos, homem e mulher. É Com certeza. falar que só oprime os dois e não oprime só que o homem é um coitadinho, não dá para entrar nessa discussão. Não vou entrar nisso, né? Óbvio. O que eu quero mostrar, assim, o modelo que nós temos, ele não privilegia o homem, ele oprime a todos. Homens, Sim. Todo mulheres, mundo sai perdendo, com gays, certeza. crianças. Exato. O custo do feminino é maior, mas está longe de ser bom para o homem também. Eu deixei aí uma fotinho da capa do livro do Drauzio aí para quem tiver interesse, tá? Eu adoro esse livro, mexeu muito, muito, muito comigo. Vale a pena ver. E aí você sabe por que o feminino vai para a cadeia, geralmente? Eu arrisco dizer que tem alguma coisa a ver com o masculino. Exato. Tem. Ela estava encobertando o crime dele. Ela estava. E outra coisa, além dela estar relacionada com o masculino, quando ela vai presa, é o fim da família. É o alicerce, a pilastra fundamental da casa foi embora. Acabou. Acabou a educação dos filhos, acabou tudo. Quando ele está preso, ainda seguro. Vocês sabiam que contratos de banco para financiamento de casa para famílias mais simples, esse contrato, em geral, é assinado pela mulher? Não. Por quê? Porque ela é dona da... O lar é dela, mesmo numa estrutura super patriarcal. Ela é a garantia de que os filhos vão ter casa. São generalizações. Você vai falar, porque fulana... Né? Enfim, percebeu-se que quando ela assina, ele sai, ele arranja outra, ele não sei o que, ele bateu não sei quem, ela é a pilastra da casa. Quando ela vai, né, como ele comenta, trancafiada, é presa, é porque a família já está completamente desestruturada. Tá? Ou seja, eu preciso resgatar o feminino, reinventando o masculino para que ele permita dar espaço. Tá? Mas vai lá, senão a mulher, ela tem o lado materno da mulher, ele é gritante, e o paterno do homem nem tanto, né? Você não vê, é muito difícil você ver uma mulher que abandona os filhos, existe, mas a porcentagem deve ser tão menos, e ainda tem esse acolhimento da mulher, né? Que eu acho que é um ponto maravilhoso que os homens deveriam aprender com as mulheres, essa, vamos chamar fidelidade, né? Porque eu acho que pode ser esse nome, de cuidar da família, de pôr embaixo da asa mesmo e falar, não, vamos junto, porque eu não vou te abandonar nessa. O homem, ele é capaz de falar, quer saber, eu vou largar tudo e virar as coisas e sair andando, né? A mulher não faz isso, é muito difícil. E isso não é algo, isso é uma característica que precisa ser estimulada em todas as pessoas. Isso é uma característica do ser humano, isso é algo humano. E o Deveria feminino ser, né? tem Pelo presente. menos. Exato. Então, quando você fala que é o maternal, isso é cuidado. Cuidado. O paradigma do cuidado é o paradigma que precisa se instalar agora. Na verdade, você tocou num assunto que eu tenho pensado muito, né? A meu ver, tá, gente? Não quero que ninguém me leve a mal. Mas, assim, a meu ver, o assunto sexualidade, o assunto se é gay, se não é gay, se é gordo, se é magro, a gente caiu, na minha concepção, caiu tudo por terra. Agora a preocupação é outra. Todos nós estamos numa pandemia que pega todo mundo, rico, pobre, magro, gordo, gay ou não gay. Cabe falar sobre isso ainda? Será que já não, esse assunto já esgotou? Não tem mais sentido. Entendeu? A meu ver, né, gente? Claro, não estou desmerecendo de jeito nenhum a luta do feminino, não estou desmerecendo a luta LGBTI+, né, se não me engano, acho que é agora a definição. Não estou desmerecendo, não é isso.
Mas é que eu realmente acho que isso já deveria ter sido superado há muito tempo e que agora é mais importante ainda superar, falar, não, isso já era, já não é, mas a preocupação nossa é maior. Sabe, estamos num planeta Terra, todos, não tem como fugir dessa, estamos todos no mesmo planeta, línguas diferentes, com a mesma caca acontecendo com todo mundo. Então, não dá mais, é assunto pequeno, a meu ver, né? De novo, esse não André, deveria ser o assunto principal. eu também acho, mas se ainda a discussão no nosso país, em boa parte do mundo, é política, você vê que não adiantou muito a pandemia chegar, ainda a gente faz política, a gente ainda Pois não é, trata o é problema, né? política, é economia, quando saúde devia vir primeiro, né? Quando você fala que o feminino trata algumas líderes, como a líder taiwanesa, Nova Zelândia e outros países têm um resultado melhor na pandemia, é porque é capacidade técnica? Não é. Mas é olhar. Um olhar que, obviamente, o masculino também pode ter, mas um olhar de cuidado. Não é é um olhar duro também. O que se fez em Taiwan, o que se fez na Nova Zelândia, o que se fez em alguns países foi um lockdown que o Brasil não fez. Não sabe nem o que é. Você não tem. É, o nosso foi brando, até demais. Então, a rigidez também pode estar presente nessa atitude, mas passa segurança. Quando você fala saúde pública, quando você fala pandemia, o olhar do feminino, a forma pelo qual ele se comunica, passa credibilidade. Esse é o ponto. Eu não confio mais naquele senhor engravatado que está fazendo discurso político. Já deu, ninguém aguenta mais. Aí eu vejo uma figura feminina forte, coesa, que fala com sinceridade, que faz uma live, uma transmissão só para as crianças, por exemplo. É um tipo de olhar, um tipo de cuidado que precisa ser resgatado, precisa ser valorizado. É uma vergonha o olé que nós estamos tomando com essa história toda. Para mim, eu chamo de falsos heróis. Falsos heróis, hipócritas, que não estão preocupados absolutamente com nada e aquele frágil caule de carne não está servindo para coisa alguma. É Mafra, uma vergonha. é, Vai. eu espero que mais alguém na política que toque do que a gente está aqui falando, né? Porque é tão pequeno isso, né, cara? Então, Claro. é muito superficial mesmo, né? Lidar só com o superficial, só com o dinheiro. Porque agora a gente está vendo que todo o dinheiro que a gente tem não está levando a nada, não está resolvendo nada. Não está tirando os ricos do problema, né? Não está. Então não é. O problema é o problema é mais embaixo, vamos dizer assim. É. A gente tem aqui Um uma tema. pergunta, André. Fala, por favor. Além dos mussus, o que os outros povos matriarcais podem ensinar? Ah, eu visitei em fevereiro. Eu, minha parceira Mara, levamos colegas para visitar os Gunayalas, na região do Panamá, nas ilhas chamadas San Blas. E fizemos algumas entrevistas, conversamos com algumas famílias, conhecemos algumas matriarcas e foi bastante interessante também. Um povo muito aguerrido, muito forte, muito orgulhoso da sua cultura. Foi muito especial e eu vou contar um caso para vocês entenderem. Na mitologia panamenha, na verdade panamenha não, né? Dos índios daquela região, existe a figura masculina, na origem existe a figura feminina e existe uma figura neutra ou híbrida entre o masculino e o feminino. Uma criança que é vista com, por exemplo, um menino que começa a demonstrar uma certa afinidade com atividades femininas, ele permite-se a ele, muitas vezes, dependendo da família, o direito de ser desse jeito. Ele é acolhido, existe um precedente, digamos assim, na mitologia que permite com que esse trans, que a gente chama hoje de trans, exista naquela sociedade.
e esse trans fica morando na casa dos pais, e eu conversei com uma amiga nossa que me disse que ficou chocada, porque no Brasil descobriu que o trans sai de casa, rompe com a família para poder ter o direito de ser. O que muda em estruturas matriarcais, em geral, o que conversa com estruturas matriarcais, é o direito de ser. Essa pessoa, ela tem o direito de, dentro de casa, ser aquilo que ela é em sua essência. Enquanto nós, em geral, no nosso modelo, eu preciso romper com a família para ter a minha profissão, fazer aquilo que eu quero, para ter o relacionamento e a sexualidade que eu quero, do jeito que eu quero. Nossa, São que diferença, né? Lá não é perfeito, aqui tem casos também muito interessantes. Essa trans pode trazer o marido para casa e eles moram dentro de casa. E a família aceita. Isso, claro, não é 100%. Mas, só para mostrar, o tema direito de ser, que é um tema que o meu amigo Victor Salles, inclusive, ele me concedeu semana que vem uma entrevista com ele no meu canal, depois eu falo sobre isso. Oh, que legal. E o direito de ser, que é um tema que ele aborda muito em sociedades matriarcais, ele ocorre. Tá? Esse é o ponto principal, respondendo aí um pouquinho a história do Panamá. Eu não rompo com a família. A família, ela é provedora de um meio, de um seio cultural que me permite ser e me desenvolver. André, o Bruno está falando o seguinte aqui. Além das discussões de gênero que já não são mais cabíveis, os nacionalismos exacerbados e a idolatria ao território também já não passaram de momento de sair de discussão? Com certeza, eu acho. Porque não tem mais sentido, como a gente está falando, estamos todos no mesmo planeta, no mesmo... Tem um vídeo, não tem? Você que me mandou esse vídeo, Andrezão. Okay. Não é Cortella? Talvez. Que fala que quem é você, que está num planetinha. Você já viu esse vídeo? Ah, sim. Lembra desse vídeo? Eu não estou lembrado agora da explicação, se eu achar, depois eu ponho aqui o vídeo, mas é ótimo. E assim, como é que a gente pode estar preocupado em qual planeta que o planeta é necessário, claro, mas qual país que a gente está, qual língua a gente fala, sendo que o problema pegou todo mundo em todo lugar. Pegou uma pandemia, porque já era, né? Já era para alguém ter pensado nisso há muito tempo, né? Por exemplo, uma coisa que outro dia eu estava falando também com um colega, quando você fala do assunto, nada a ver com isso que a gente está falando, mas de uma certa forma vai encaixar. Quando você fala do lixo do mundo, né? O excesso de lixo que a gente tem no planeta, né? Existe aonde jogar esse lixo sem ser fora do planeta? Não tem fora do planeta, não existe fora do planeta. Estamos aqui, não tem outro lugar. Então, é uma coisa que vai ter que lidar, porque não tem onde jogar. Então, aí você fala de um assunto, de uma pandemia que girou o mundo inteiro, que pegou todos os povos, todas as línguas, ricos, pobres, gordos, magros. Cabe ainda falar desse assunto sem falar de um assunto muito maior? Estamos todos no mesmo planeta, a gente tem que resolver todo mundo junto? Abordando um pouco a pergunta, qual é o nome do colega? Bruno. Bruno, esse colega Victor Salles, eu tenho um trecho dele que eu separei para você ouvir. Ficar lendo muito texto enche o saco, né, numa live, mas é curto, eu prometo. Ele diz o seguinte, ele fala que ele é um estudioso, um mitólogo, estudioso do mundo grego. Ele fala que nós não somos herdeiros dos gregos, como nós gostaríamos de ser. Somos herdeiros dos romanos, de uma sociedade do patrimônio. Ele separa, no latim, patrimônio, né? A figura paterna como provedora do patrimônio. Foi quando a terra virou patrimônio e soldados foram contratados para cuidar e proteger essa terra de invasores. Agora, o sobrenome marca a terra e cria o conceito de herança. Ele coloca, surge o negociante, que é o negador do ócio. Agora é produção, agora é trabalho. Olha que interessante. Hoje volta ao contexto do ócio como um momento, sim, de lucidez, deixar fluir um monte de informação. Quanta gente não sofre hoje em quarentena porque tem que produzir, porque tem que fazer, porque não sei o quê. Não pode ter ócio. Isso é uma estrutura patriarcal. O que ele diz aqui que é interessante?
sim, eu tenho um patrimônio, uma fronteira delimitada pela necessidade da origem da estrutura patriarcal, que é propriedade privada e herança. Quando eu tenho uma terra que deixa de ser comunitária e passa a ser de uma família, o meu trabalho, agora o fruto dele, que é aquela terra e aquela colheita, eu tenho que deixar para o meu filho. Para isso eu preciso de um sobrenome. E para saber quem vai ser o herdeiro dessa terra, eu aprisiono o feminino. Essa é a condição inicial da estrutura patriarcal. E trato de criar um exército para cuidar desse território. Esse território é criado e fortalecido por uma horda que vai protegê-lo dos invasores. Eu acho bonito o que você falou. O problema é que a estrutura patriarcal opressora não coexiste com um sistema que não é assim. Porque se você não faz isso, o seu colega, entre aspas, do lado fez. E de Guerra Fria. Então, assim, ele é um sistema muito perverso, porque ele não permite a coexistência de outro. Difícil, né? Difícil. O que eu faço com essa encrenca? É muito bonito eu liberar as fronteiras. E eu assisto a Europa perdendo a magia do seu mercado comum, que começou como o mercado comum europeu e virou a zona do euro, que está se desfacelando. Eu tenho o Brexit desastroso e tenho movimentos fortes desagregando a Europa. A Europa viveu períodos de paz memoráveis. E aí, curiosamente, aí você assiste um outro modelo curioso, né? Que em países como Portugal e Grécia, colocados como os bandidos da zona do euro ali, os pobres da zona do euro que consumiram o dinheiro, saíram melhor, curiosamente, na pandemia, né? Ou estão se saindo melhor. Belezão, o Bruno falou o seguinte também. Esse nacionalismo exagerado é a herança do patriarcado? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É a figura do gestor, do dono supremo daquele território, é um protecionismo exagerado, é uma retomada de um pensamento super retrógrado e que está crescendo e está muito forte. Está muito forte. Eu vejo de maneira assustadora, porque ele não coexiste com sistemas livres ou democráticos ou coisas assim. E esse movimento é forte. Tem um movimento forte dentro do Brasil, tem um movimento extremista encabeçado aí por alguns países, dentro dos Estados Unidos, no Brasil, na Hungria, em parte da Itália, em parte da Inglaterra. É muito, muito perigoso, muito complexo e muito violento. Tem um viés violento, né, belicoso. Andrezão, Thiago está perguntando o seguinte, está comentando e perguntando. Achei muito interessante a questão do direito de ser, mas como passam a se estruturar essas famílias? Todos vivem na mesma casa? As funções desse lar são divididas por gênero? Vamos lá, falando um pouco da experiência com os moços. Esse modelo vem do Neolítico, né, que eu tinha estudado apenas em livros, mas ele se apresenta, então, ainda vivo em algumas sociedades. No Panamá, de um jeito, vou dar o exemplo da China, dos Moçus, em que todos vivem na mesma família. É considerado o jeito mais arcaico, e não vou usar primitivo porque eu acho preconceituoso, mais arcaico de gestão matriarcal. Lembrando que esse conceito é um conceito posterior, já eurocentrista sobre essas sociedades, mas ok, não vou entrar nisso agora. Todos moram embaixo da mesma casa, a mãe é a matriarca, a dona da casa, e o território, as posses são coletivas. Eu não tenho... E outra coisa importante, eu não tenho casamento. Ou seja, se você mora na família, você vai morar na família da sua mãe para sempre, na casa da sua mãe, e o seu pai mora com a família dele, tá? Eu posso ter relacionamentos, eu posso ter um relacionamento estável a vida inteira, mas eles nunca moram juntos, eles não dividem o mesmo teto. Há exceções? Há exceções. A questão é que eu tenho esse guarda-chuva familiar, crianças criadas baixo o mesmo teto, e a figura masculina dessas crianças
ela é cuidada pelos tios. Tem mais de uma figura masculina. Até você sabe quem é o pai, mas pouco importa. O pai está cuidando dos sobrinhos. Entendeu? É muito interessante. E isso falta hoje, falta na nossa estrutura. Tem alguns críticos desse modelo chamado família nuclear, né? Pai, mãe e filho dentro do apartamento. É a crise da quarentena. Não é muito interessante quando eu tenho o masculino e o feminino juntos, a família junta e o caos reina? Tem alguma coisa errada. Temos que ter um olhar para dentro, para além da pandemia, para além da crise econômica, que é a família, essa consagração de algo que deveria ser muito especial, junto está sofrendo. Tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? Quando você comentou... Desculpa. Quando você comentou sobre o ócio, veio à minha mente, eu sei que não é exatamente a mesma coisa mesmo, definitivamente, mas veio à minha mente a meditação. E também o momento que a gente está passando das pessoas ficarem sozinhas consigo mesmas e não se aguentarem, né? E aí menos ainda quando estão em família, um casal, em filhos, enfim. A gente chegou a tocar nesse assunto anteriormente, antes da live, e eu queria explanar isso aí um pouquinho, né? Porque essas pessoas não se aguentam, não se analisam, não se questionam, não se gostam, como é que elas podem aguentar estar com mais alguém? Isso está ficando muito claro agora, né? Olha, a questão o problema não é a família, não é o relacionamento, mas eu preciso revisar esse padrão. Então, assim, amigão, nós aqui, os machos, dentro de casa, não dá para manter a postura como fomos criados. A almarada está pegando no batente dentro de casa e não tem outra coisa. Acabou. Se estar dentro de casa com a família, ou com a esposa, ou com a namorada tá um caos, tem alguma coisa muito errada. Ou o relacionamento em si, mas a gestão do relacionamento, a gestão do espaço vital. O que nós, acho que homens, temos que saber entender isso. Nós fomos educados para ter espaço. A gente tem tudo. Tinha quarto só para você, ou uma cama só para você. Você tinha uma irmã, ela dormia com alguém e você dormia no seu quarto solteiro. Sabe? O masculino sempre teve espaço. Olha a leiturinha boa aqui, ó. Virginia Woolf, Um Quarto Só Seu. Sabe por que não tem grandes artistas, grandes mulheres na história da literatura? Isso é uma crítica dura para fazer, né? E ela explica, ela fala isso. Ela questiona porque não tem espaço, não tem um lugar só para você. O masculino tem o seu quarto, tem o seu escritório, e o que ela, como uma grande escritora, percebeu e provocou o mundo foi isso. E é muito interessante o texto dela. Para terminar esse livrinho aqui. Mas o início você já percebe toda a narrativa. Interessante. Você, André Oliveto, nós não sabemos o que não é ter espaço vital. É isso que está detonando os relacionamentos, está detonando a gestão e a relação entre as pessoas dentro de casa numa quarentena. E é nós que temos que mudar, é o masculino que tem que mudar. Mas aí eu vou entrar, é uma provocação, tá, gente? É proposital. Mas eu vou entrar nesse assunto. Recentemente eu tive uma discussão na internet por conta do feminismo. Eu sou crítica pra caramba, cara. Eu adoro entrar nessas discussões. O povo me odeia, mas eu adoro entrar nessas discussões. O que acontece? A meu ver, se a gente não conversa, não chega a lugar nenhum. Chega a lugar nenhum. E homem é burro em algumas coisas, cara. Porque a gente, até como você mesmo mencionou, a gente tem as facilidades de estar sempre... Você tem o seu quarto só seu, você não passa vergonha na rua porque alguém mexe com você, você não corre risco de alguém mexer com você, querer estuprar. Devido às proporções. Claro que tem estupro de homens, não, mas é infinitamente menor, né, do que mulheres, né? Mas o que acontece? Aí fica aquela coisa de que as feministas comentam, algumas, né, principalmente as mais extremistas,
Homem não tem como discutir isso porque não vive na pele. Tudo bem? Eu entendo. Tem esse lado, é verdade. Mas se não for falado, homem é burro, gente, não vai entender. Não vai entender. Desculpa, mas eu acho que não vai entender, não vai adiantar discutir ou não abrir a discussão, porque vai ficar para sempre nesse vai não vai, entendeu? Se não abrir para discussão, não vai. Claro que tem. Você acha que se você tem facilidade, você vai querer complicar? Os caras não querem complicar a vida deles, eles não querem facilitar para as mulheres, porque complica para eles, Claro. entendeu? Só Então, a Romina escreveu uma coisa sobre tarefas domésticas, ela tem razão. O tema dentro de casa é a ajuda do masculino, é a ajuda com a criança. Tá errado, não é tá ajuda, errado, não é ajuda, é não é obrigação, ajuda. já não é nem obrigação, é por curtição. Você tem que entender. Isso é legal, tem que ser legal, não tem que ser sofrido, né? E a história, eu adoro falar sobre esses temas, adoro falar sobre estudos de sociedades matriarcais, e assim, tem que dividir o que é o estudo de sociedades matriarcais e a luta do feminismo. O feminismo é um movimento encabeçado por mulheres que luta pelos seus direitos e luta porque é conflito. Claro. O perigo é nós queremos colocar um tom brando na luta do outro. Esse é o ponto. A luta tem que ter, e todas as conquistas que aconteceram foi a base, a maioria delas, de sangue derramado. Vide aí as sufragistas e entre outras coisas. Então, assim, uma coisa é a luta, e essa luta tem que acontecer, e ela é dura, e às vezes ela vai ter que ser extremista, sim. Ponto. Porque, do outro lado, o inimigo é grande. O que precisa acontecer é ter um campo de diálogo, de interação, Sim. para que a coisa aconteça a transformação. Mas aí são, acho que, momentos e posições diferentes. Eu preciso ter um meio e um caldo cultural, uma sociedade que dê espaço. Como que isso está acontecendo atualmente? Quais as ferramentas? A internet é um meio pelo qual a mulherada, o feminino, se une. Que esse é um ponto-chave que a minha amiga aqui, Simone de Beauvoir, coloca. Lá nos anos 50, a grande dificuldade do feminino, olha que coisa brilhante, eu arrepio de pensar nisso, eu falo isso bastante em curso. O feminino está, segundo ela, está diluído entre os homens. O feminino é esposa de fulano, filha do cicrano, mãe do beltrano. O masculino está em contato, em tangência com ela, porque ela é assim, ela está colocada assim. O masculino se agrega com facilidade. Parênteses, você já percebeu como esses movimentos, como esse que nós estamos fazendo, está crescendo? Uhum. O masculino se agrupa, se agrega com muita facilidade. Um dos pontos do mundo LGBT, por exemplo, é que o G tem muito espaço. O masculino se agrega muito, tem seus problemas e seus desafios, óbvio, mas a questão é que o masculino se une. Daqui a pouco você vai ver associações de homens falando da masculinidade, o quanto o homem sofre, como está difícil. E daqui a pouco só está todo mundo falando sobre o coitado do homem, que isso é a minha provocação de como o masculino ele não tem eu não tenho barreira, ninguém fala não para mim. Eu faço o que eu quero. O feminino não tem isso. O agrupamento do feminino não tem isso. Quando o feminino se coloca, é exagerado, é violento, é isso e aquilo. O masculino faz o que ele quer. É um modelo social que dá espaço. Ele se agrupa. Vamos discutir a dor do homem do século XXI. E a gente vai discutir do feminino, masculino, da ereção, não sei o quê, o fato de ser da cobrança. Cara, isso vai crescer, que vai ter livros e tal. É um pouco perverso. Isso é interessante. Eu preciso de um meio cultural que o feminino esteja agrupado e possa decidir por ele.
Esse é o grande dilema da política. Eu preciso colocar a mulherada na política. Eu preciso dar espaço, eu preciso dar formação política, eu preciso dar educação. Tem um movimento curioso e interessante nos telejornais agora políticos. Tem uma mulherada detonando. É sensacional. Eu adoro ver um jornalismo que tem muita mulher. Porque isso mostra e dá um tapa na cara da sociedade que aqueles temas, sim, podem ser discutidos pelo feminino. Sabe? Isso é um movimento novo e que não vai voltar mais para trás. Preciso de espaço para essa mulherada estar junta. Dentro do The Rose Method, criou-se, por exemplo, um grupo só de mulheres para discutir temas que só vão surgir ali. A Mara, que está aqui do meu lado, a coisa está sempre fervilhando lá. Nós somos um grupo super aberto. Por que esses temas não surgem dentro do universo global dos profissionais? Porque precisa do espaço do feminino. Então, para você, que é gestor ou gestora, abra um espaço do feminino. Precisa ter espaço. Faz um café da manhã, faz uma reunião, faz um grêmio, faz uma rede social. Isso é um ponto muito libertador para o feminino ter espaço. Precisa ter isso. Eu estava conversando, a Romina lá da casa do The Rose Brooklyn, podemos ter um encontro só com as meninas. Isso é muito importante. Põe a mulherada junto, que sai coisa boa. E aí alguns pontos vão ser tratados só com naquele universo. A mulherada tem que dar vazão a essas dores e esse estresse. Precisa disso. Isso é muito importante. E está aqui, dica da Simone de Beauvoir, década de 50 do século passado. É um momento de libertação. Mas não dá para desprezar a luta do feminismo, sim, que às vezes vai ser agressivo, sim, às vezes vai perder a medida, sim, porque é isso que precisa, paciência. Paciência. Andrezão, vou fazer mais uma provocação, cara. Tá bom, depois você lê a mensagem tem uma Carolina que escreveu e eu só vi um pedacinho, por favor. Claro, peraí, então eu vou voltar, vamos lá. Carolina... Onde é que tá? Às vezes demora um tempo para atualizar aqui. Claro. Coitada, Carolina. Talvez tenha sido no próprio Zoom. Dá uma olhadinha aí, André. Quer que eu olhe? Eu olho aqui. Ah, sim. Foi no Zoom. André. Os meus sentimentos com o próprio corpo. Ela diz que encontra homens, pelo que eu entendi, com vergonha, cabranhados com o próprio corpo, vergonha de sentirem prazer fora da performance britadeira. Muito bom. Como incluir o corpo masculino na reinvenção do masculino, mas como sou mulher, não creio que esse seja o meu lugar. Pode falar, sim, você tem que falar do corpo masculino, sim. É claro que o corpo masculino não é atravessado diariamente como o nosso, mas sinto que o homem precisa colocar seu corpo para jogo, um corpo vulnerável. Como falar de novas masculinidades sem dar o corpo à tapa? Gostei da sua provocação. Muito boa. Assistimos há poucos dias, dentro da nossa surrada república, um caso de uma reunião em que vaza na tela de um dos empresários, dos maiores empresários do Brasil, um homem que aparece nu ao fundo. Isso virou tema, parou a reunião para falar de alguém que apareceu nu. É o que você está me falando aqui. O tabu do masculino, porque, uau, qual o problema de estar pelado e passou numa tela? Ninguém está acostumado a ver cachorro agora, criança que passa, mudou um pouco essas coisas. Mas apareceu um homem. Será que o fulano era gay? Uau! E aí você tinha aquele monte de engravatado, pessoas chefe de Estado, entre outros ministros e não sei o quê, falando como adolescentes, como crianças. Que coisa ridícula! Porque é o corpo do masculino o maior tabu. Você sabe que o homem não olha nem para o corpo do outro. Não, é não. Uma não distância pode corporal. olhar.
Porque é o medo, é a repressão que nos foi imposta, que o corpo masculino alheio é maldito. Então é um paradoxo, né? Enquanto o meu corpo, o meu caule de carne, frágil caule de carne é o máximo, o do outro é maldito, porque vai que eu gosto. Então, essa relação é uma relação muito perversa e muito ruim para o masculino, né? Isso porque ainda nós vivemos numa sociedade latina com uma certa proximidade, né? Não é incomum, por exemplo, se você vai para Buenos Aires e essa herança latina italiana, os homens se cumprimentam com um ósculo, né? Com um beijo no rosto, porque é carinho, é afeto, não tem relação com sexualidade, né? Mas tabuzaço, você tem razão, isso é um tema que tem que ser colocado, sim, essa fragilidade corporal, essa prisão que o masculino sofre com o corpo, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Andrezão, nós batemos uma hora. Sim. Eu queria abrir para as perguntas, mais perguntas aí, pessoal. Vocês têm alguma coisa para perguntar, para completar? Eu podia falar um pouco do método, um pouco mais do método também, né, André? Porque o que você acha que encaixa isso tudo com o método? Tá. Eu vou dar vazão para um canal do YouTube que conversa com isso, que eu quero que você dê uma buscada aí, O Reino das Mulheres. A Camara postou no canal que eu e ela gerimos, com conteúdo que conversa com o tema de hoje. Então, a gente coloca conteúdo que nós consideramos interessante e conteúdo nosso das viagens, desses... Né? Essa é a Mara Carneiro. Isso faz parte dessa inspiração nossa Reino das Mulheres, para tocar as nossas vidas e inspirar pessoas. E só um minutinho, André, só um minutinho. Eu abri o site antes do tempo aqui. Talvez esteja interferindo o áudio das pessoas. Só um minutinho. De jornadas de aprendizado pelo mundo. Isso que opera aí a máquina. Que está rolando na web pelo mundo, que pode complementar os seus e os nossos estudos. Fica o nosso convite para você mergulhar neste conteúdo tão fascinante e tão diferente. Tem um grupo aqui do WhatsApp que uma moça perguntou se mulheres eram bem-vindas na nossa conversa, né? Que interessante. Nossa, extremamente bem-vindas, gente. Mais do que bem-vindas. Mas eu aí, só respondi agora. Esse é o YouTube do Andrezão com a Mara, né? A Mara, isso sim. Reino das Mulheres. Bastante material interessante. Essas fotos são das viagens, né? Minha provocação aí, para a gente, enquanto não tem as perguntas, primeiro, estudar, ler, conversar. Outra literatura aqui para vocês, ó. Minha amiga Regina Navarro Lins. Um pouquinho mais para cima, André. Aí. Lê. Para de ver série na Netflix e vai ler um pouco. Não é? Netflix é a nova novela do mundo. É verdade. Eu tô tentando me limitar a assistir só filmes, porque em 2 horas eu tô livre para fazer outra coisa. Exato. Economize nas séries. Não é para não ver, mas economize. Tá? Regina Navarro Lins tem feito umas lives também muito interessantes. E ela é uma senhora sensacional, né? É o feminino falando coisas em tempos tão complexos, sombrios como os nossos. Ouvir uma senhora lúcida como a Regina Navarro Lins é um prazer gigantesco. Essas pessoas, eu tenho medo delas serem caladas, sabe? Tem que compartilhar esses textos, tem que dar ouvido, tem que dar dinheiro para ela, compra lá o livrinho dela, compra o curso dela, e tantos outros. Para quem está falando com propriedade, com estudo. Esse tema você tem que estar antenado com o que está acontecendo, tem que ter um olhar um pouco mais abrangente, com profundidade. Estamos falando de gente, estamos falando de ser humano.
e temos que admitir que o masculino passa por uma miséria existencial, uma miséria sexual, uma miséria em o posicionamento do masculino está precário. Isso é muito triste, muito, muito triste. Tá? Uma coisa é você falar de bolsões culturais, outra coisa é você ver a coisa um pouco de forma mais abrangente. Bora, vamos se reinventar, vamos viver diferente. Pegue o seu parceiro, pegue a sua parceira, tenha uma conversa franca, né? O que falta é isso, Andrezão e amigos, espaço vital. O que está pegando agora é espaço vital. Tem que respeitar o espaço do outro e o masculino tem problema com isso. Porque o masculino aprendeu a mandar. Aquilo que eu acho, né? É o medo de perder o próprio espaço, as facilidades do masculino para dar a mão para o feminino ter facilidades também, né? E aí não cabe todo mundo, tem que ser só o masculino. Errado. Lembra que eu comentei que o sistema não coexiste com o outro? Ele só coexiste com algo submisso? Mas é difícil, né, André? Porque a maioria das pessoas, políticos e sociedade, quem manda, fazer o gestinho certo aqui, quem manda na nossa sociedade, na maioria são os homens. E eles não vão querer dar espaço para as mulheres, lógico. Não estou concordando de jeito nenhum, não é isso. Mas, né, se você vai dar espaço para outra mulher ganhar o seu possível dinheiro, o seu possível lugar num congresso, não, né? Eu quero lugar para mim. Como é que eu vou dar espaço para a mulher? Então, é complicado isso. Por isso que Simone de Beauvoir, lá na década de 50, defendia que ela só vai ser livre quando ela faz parte do meio produtivo. Ela é liberta, ela está liberta quando ela tem independência econômica. Eu acho lindo, cara, quando a mulher tem seu próprio dinheiro, seu próprio carro, sua própria casa. Fantástico. Cartão tem um preço. Cartão tem um preço. Não adianta. Só que eu falo essas coisas porque eu estou me baseando nela, né? Vai brigar com a Simone de Beauvoir. Ela falou isso aí na década de 50. Verdade. Mas eu concordo. A liberdade dela e de qualquer ser humano, nesse modelo que a gente tem, a perversidade dele é que o dinheiro concede espaço, liberdade. Então, fazer parte do meio de produção é um tema fundamental da liberdade do ser humano. Não tem jeito, né? Eu estava na China, além das sociedades matriarcais, nós conhecemos uma empresária lá do sistema hoteleiro, na cidade de Lijiang, a linda, nome ocidental dela, né? E ela estava quando eu falei sobre tecnologia, né? Ela comentou um negócio interessante. A mulherada por lá está conseguindo um espaço muito grande, porque a mulher chinesa para mim é uma incógnita, não a Mossul, porque é uma sociedade que não tem a estrutura judaico-cristã islâmica, mas tem um modelo patriarcal também muito forte. Mas por não ser da mesma raiz que a nossa, vem de uma raiz confucionista, imperial e tudo mais, tem umas características interessantes. E ela comentou conosco o quanto que o espaço que a mulher está tendo pelo veículo digital. Então, se ela não pode ter uma loja física que depende da presença dela, depende do horário das 8 às 6 aberto, e se ela é mãe, ela não consegue fazer isso, e aquele impedimento do modelo que é masculino, o digital permite a ela explodir. Ou seja, eu preciso de um ecossistema diferente. O ecossistema tem que ser mudado. Ela consegue espaço nesse meio de produção se o sistema for diferenciado. Por isso que nós estamos vendo um modelo de mudança agora, pós-pandemia. O modelo do home office é um modelo feminino muito importante. Porque a função estar mais próxima do lar é uma necessidade. Se ela abrir mão disso, ela abre mão da carreira. Então, um ecossistema um pouco mais feminino precisa ser valorizado. A tecnologia chegou para dar esse espaço para a mulherada. Né? Mafra, a Mariana fez 2 perguntas. Não, um comentário e uma pergunta. Mafra,
Fale um pouco sobre a violência doméstica ter aumentado em mais de 50% na pandemia no Brasil e estar entre os 5 países de maior número de violência de gênero. Primeiro vamos nessa pergunta, depois eu faço a outra. Tá. Um desastre, né? Um desastre e uma vergonha. Mostra apenas... Primeira coisa, está aumentando os casos. Então, antes da pandemia, já estava aumentando os casos. Está aumentando a coragem para denunciar. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Nós vivemos uma questão que tem a ver, como eu comentei, de espaço vital. Então, assim, eu tenho, primeiro, como eu comentei lá no início, uma classe média e média alta que passa por esse problema muito sério, só que vive de aparência. A aparência para essa casta é muito relevante. E é uma classe em que o feminino é muito oprimido, mas não consegue descer do salto. Porque socialmente é muito complicado. Quando você, homem, se encontra um caso, é igual rato. Sabe a história do rato? Se aparece um rato de dia na sua casa, é porque tem um monte. Rato tem comportamento de rato. Ele se esconde. Ele só vai à noite. Mas se você viu de dia, é igual esse tema. Se você está vendo, se você é homem, isso está chegando para você, de amigas suas, é porque está alastrado mais do que você imagina. Se você procurar, está dentro da sua família, ou às vezes dentro da sua casa. Então, assim, finalmente o tema está saindo para fora. Tá dando voz para fora, e precisa, porque acontece. Agora, o que tem por trás disso também é uma crise no modelo das relações. Eu falei do tema independência financeira, estou falando volto ao tema do espaço vital. Eu preciso, para a independência financeira, eu preciso gerir o espaço vital. Uma reinvenção da família, do modelo de família e relacionamento. Reveja o seu modelo de relacionamento. Areje o seu modelo de relacionamento. Está lá, livrinho clássico da nossa amiga Regina Navarro Lins, A Cama na Varanda. Quem não queria ter escolhido? Que nome lúcido, né? Fantástico esse livro. Eu li o ano passado, ele é muito bom. E é bem para arejar mesmo. Tem que arejar relacionamento. Tem que arejar a sexualidade. É um absurdo e o que vai vir à tona vai ser muito forte, porque agora eu tenho espaço para divulgar. Mas o que assusta, o que é vergonhoso, é que você tem uma casta econômica e social que nesse tema está tudo embrulhado. Você pode ser de uma família boa, você pode morar num bom bairro, e isso está acontecendo na sua casa, no vizinho de cima, no vizinho de baixo. É muito triste. É demais, é impressionante. Realmente a gente não faz ideia do que a mulherada passa, né, cara? Homem não tem ideia, cara. Você sabe que tem uma campanha que várias instrutoras do The Rose Method encamparam, que é o Disque Denúncia, né? 180 é o telefone para essas denúncias. Precisa dar espaço, precisa falar disso mais vezes. É muito, muito relevante. Tem uma outra coisa aqui. Tem a Mariana perguntou o seguinte aqui. Você acredita que os homens precisam de uma reeducação social? Vocês acham que eles são abusivos sem perceber? Sim, somos abusivos sem perceber. Fomos estimulados a sermos abusivos. E para isso, o remédio é comunicar. Tem que cutucar o colega. Você, amigo, tem que repreender o seu coleguinha que mandou aquela piadinha sem graça. Tá? Você tem que falar para o seu amigo. Essas coisas começam pequenas. E aí um pouco de constrangimento ajuda, mas faz sem perceber e não tem nem ideia do que está acontecendo. Né? O camarada tem uma postura vergonhosa e não percebe que a irmã dele passa por isso, não percebe que a mãe dele passou ou passa por isso. Então, é inadmissível. Tolerância zero para essas coisas. É vergonhoso. Uma das soluções é assim, expor. Não pode deixar passar nada. Pisou na bola, eu pisei na bola, André, escreve aí, ó, uma frase. Aí não foi legal, cara, esse termo aí, você tá
tem que fazer isso, não pode deixar passar. Eu acho que é tão interno, né? Os homens são tão estimulados a serem até meio violentos na forma de se expressar. Eu me lembro alguns anos atrás que eu brincava ainda com alguns amigos assim, pô, isso aí é coisa de viado. Só que eu tenho um monte de amigo gay. Tenho um monte de amigo. Cara, eu sou artista, eu trabalho com gente de todos os tipos, entendeu? Então, até que chegou um amigo gay, um amigo meu gay, e falou, "Ô, André, pega bem, cara. Não, mas não tem maldade. Ele falou, não tem maldade, mas passa adiante a maldade. Você pode até não ter essa maldade, mas passa adiante a ideia da maldade. Eu falei, tá, você tem razão. Tem razão. A Romina escreveu aqui sobre o sistema patriarcal e a estrutura do capitalismo e religiões que se mesclam e se fundem. E as mulheres mais conservadoras não compreendem a existência de outra estrutura social. O que acham? É um belíssimo vespeiro, Romina, realmente. São questões complexas, porque a questão do masculino e do feminino, essa questão patriarcal, ela é mais perversa porque ela subexiste independente do modelo. Alguns são mais agravam, mas o feminino, a Mara fala muito isso, o feminino ele é usado nas revoluções. O feminino é convocado nas revoluções, há uma transformação e depois o feminino é descartado. O feminino é a minoria que é a maioria, né? A gente trata o feminino como minoria de 52% do mundo. É isso, né? Porque as Muito mulheres... louco, né, cara? Né? Que absurdo. A questão hoje da estrutura religiosa é que ela serviu como modelo de opressão, né? É uma manifestação. Para mim, Romina, o modelo da estrutura monoteísta, então eu saio de um neolítico politeísta, com as suas multiplicidades do divino, podemos chamar assim, e eu caio em um momento em que eu afunilo para um só. O modelo monoteísta, estruturado principalmente, não só mas principalmente pelo judaísmo, depois cristianismo e islamismo, ele, ao escolher como representação máxima do elevado, eu tenho que dar um sexo para ele. Aí você fala, não, mais ou menos, né? Isso está acima, isso transcende o masculino e o feminino, mas você chama de senhor. Então, assim, eu tenho uma tônica masculina na divindade. É o pai. Em espanhol, padre. Não é verdade? Ou seja, a figura masculina ela tomou a posição de interlocutor, inclusive, entre o divino e o ser humano. Todos os grandes profetas eram homens. Em algum momento, o feminino saiu fora da história. Os grandes profetas, eu tenho os patriarcas do judaísmo, eu tenho depois no Velho Testamento as figuras como Abraão, né? Eu tenho a figura dos seus filhos, depois a divisão do islamismo e do cristianismo, e depois Jesus, e assim, e aí vai. Né? Entenderam a encrenca? O que chega lá de cima passa pelo filtro escolhido através do masculino. Isso colocou a mulher como maldita. A Regina Valdes trata desse tema de um jeito muito, muito espetacular e muito duro também para a história das religiões. Né? Tá? Existem outros modelos de estruturas monoteístas também, mas, em geral, quando eu tenho uma estrutura monoteísta, eu tenho uma pá de cal sobre o feminino muito forte, muito forte. Ela vira a manifestação do pecado e da perdição do masculino. Né? Ainda, a gente faz um julgamento muito forte com algumas religiões e não joga para o nosso. Né? Lembrando que eu não estou condenando a religião, eu estou falando de uma cultura que se instala através. Né? Então, quando eu falo uma estrutura, por exemplo, islâmica, eu não estou falando da religião, podem ter muitas manifestações dessa religião muçulmana, mas eu falo de um padrão cultural
que vai se cercar naquele país. É diferente um Islã do Irã, como eu visitei, que é xiita, mas que tem a mulher com um espaço. Vou contar o caso do Irã, que é interessante. Quando está muito longe, é um bloco só, né? Quando você começa a chegar perto, você começa a perceber que tem vários pontinhos ali. A mulher iraniana, por exemplo, é uma mulher muito forte. A sociedade iraniana teve que lidar com uma guerra do Iraque, por exemplo, em que quase os homens na idade jovem foram eliminados. A mulher ocupa um espaço que depois não retrocede. A mulher iraniana trabalha. A mulher iraniana olha o homem olho no olho, né? Diferente, por exemplo, do feminino na Arábia Saudita, que é, por sinal, um aliado do Ocidente. Os grandes aliados do Ocidente, a Arábia Saudita, um dos maiores produtores e compradores de arma dos Estados Unidos no mundo. Andrezão. Então, fala. Perdão, não, você não terminou o raciocínio. A mesma coisa no modelo do cristianismo. Nós vivemos num modelo cristão. Querendo ou não, você respeita os feriados dos cristãos. Como o próprio De Rose diz, a vestimenta que você está usando é uma vestimenta cristã, a comida que você come, a língua que você fala tem relação com esse movimento muito maior do que apenas a religião. Tá? O Tiago falou o seguinte, perguntou: como as culturas matriarcais compreendem essa ideia de espaço vital? Bom, curiosamente, no modelo Mossul são grandes famílias. Eu vou utilizar o termo em inglês porque isso está na literatura. Essas big families, elas têm um paradoxo, que parece que ao viver em família eu vou ter menos espaço vital. Mas, curiosamente, a menina, quando atinge a puberdade, o seu rito de passagem no rito de passagem ela ganha um quarto só para ela com a chave. E, curiosamente, o homem vive em camas coletivas, né? Ele vive em quartos com seus irmãos. Ou seja, mesmo numa casa com 20, 30 pessoas, o espaço, mais do que o espaço, o direito de ser é preservado. E o menino, quando vai se encontrar com a namorada, ele vai até a casa dela, porque ela tem o quarto dela. Agora, você, menina ou mulher, o feminino aqui representado, ou você, e essa é a provocação que eu sempre faço, ou você nunca teve a chave do seu quarto, ou você não dá a chave do quarto para alguém. O controle. E o masculino sempre teve a chave do quarto. A gente não sabe o que é isso, em geral. Né? Sim, a grande maioria. A cultura do feminino é quarto sem chave. Fechadura ali golpeada, né? Então, papai e mamãe podem entrar quando quiser. Isso é espaço vital. E ela, desde pequena, olha a Virginia Woolf aqui, desde pequena está acostumada a não ter espaço. O tempo dela é sempre coletivo. Então, em geral, respondendo a pergunta, em sociedades matriarcais respeita-se mais o espaço vital. Logo, eu tenho menos conflito. Conflito é espaço vital. Não tem jeito. Temos mais? Mulheres, tanto no Zoom quanto aqui no YouTube, eu gostaria de solicitar de vocês. O que vocês acham que os homens podem aprender com vocês e podem mudar? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Estamos vacilando, pelo amor de Deus. Pode falar um monte mesmo. Pode. Mete a boca aí. No trombone, né? Que eu falo. Pode falar. O que vocês identificam como falhas graves do masculino? Onde erramos? Onde precisa ser apontado? Olha aqui, ó. Alguém falou no Zoom, vamos lá. Eu acho que uma das coisas mais simples que o homem pode fazer é ouvir e pedir opinião. Ouvir e pedir opinião do feminino? Carol, acho que eu não entendi direito. Depois você escreve. A Mara
escreveu uma coisa interessante, ó. Na minha visão, falta ir além, não adianta só dar espaço, tem que estimular. É verdade. Para quem já leu a Sheryl Sandberg, que é a literatura que a Mara me indicou, ela é vice-presidente do Facebook, não sei se ainda é, e ela fala a história das mulheres que não mantêm a mão levantada, né? Então, o feminino nunca é estimulado a dar a sua opinião ou nunca tem espaço. E ela fala que a mulherada tem que ficar com a mão levantada. Ó, me escuta, olha, me ouve. E ela naturalmente, ela volta, ela cede. Então, realmente, eu preciso ter estímulo e preciso ter um caldo e um meio cultural que ela possa se expressar. E aí, tem várias maneiras disso acontecer. E, obviamente, no relacionamento, isso tem que ser respeitado, né? Mas na questão social, André, parece uma bola de neve, né? Porque se a maioria das vezes quem está no domínio social é o masculino, e esse masculino não tem interesse em ter um feminino mais forte, é uma bola de neve, cara, não sai do lugar. Então, como lutar com isso, entendeu? É uma coisa... O que ela falou, interessante, Carol, aqui, ó. Ouvir, pedir a opinião de mulheres, inverter a lógica de interrupção. Isso é um tema que veio à tona, talvez de uns 10 anos para cá, ou 8 anos para cá, que é a interrupção. Nós, em terras como a nossa, nós temos o hábito de interromper. Isso é uma coisa da nossa cultura, um pouco fora da educação. A questão é que, assim, o menino, desde pequeno, pôde dar a opinião dele, nunca foi negado a opinião dele. E a dela foi. Então, quando a Mara fala que tem que estimular, é porque, às vezes, aquela resistência vai aparecer e você tem que realmente dar espaço, ter um modelo que as coisas possam fluir. Isso é muito sério e precisa ser apontado também, mais uma vez, o tempo inteiro. Não se deixe, não interrompa, né? Nós, aí eu falando para o André falando para mim, não vamos interromper os outros, ninguém, e obviamente o feminino também, né? E tem que tocar na ferida social. Só um minuto, deixa eu comentar isso daqui, deixa eu falar isso daqui, né? Olha só. O Mina falou uma coisa interessante aqui. Leia lá, André. Essa semana me peguei conversando com meu filho de 16 anos sobre sentimentos. Nós mulheres gostamos de falar sobre os sentimentos. Já na minha visão, os homens não se abrem. E aí, o que fazer? Sim, paciência. Dobra, calma. Dá sim, tem espaço sim, tem espaço. Tem espaço sim. Quer falar também, tá travado. Não fala porque tá travado. Não, porque também não tem canal. Não teve canal para ser estimulado. E se não tem, depois vira um brucutu, vira um truculento. Então tem que cavar isso desde novo, tem que falar. Você sabe que eu me lembrei de uma cena que eu vi no Panamá, nós fomos entrevistar uma família. Eu morava na cidade do Panamá, mas são da etnia Guanidupi. E uma cena muito simples. Chegou, eles eram casados, moravam no apartamento, chegou um menino de 16 anos também. E eles ficaram próximos e algumas coisas que eles contaram que eu achei interessante. Primeiro que eles falam muito sobre o sonho deles, conversam muito entre família, e eu vi a demonstração do filho fazendo carinho no pai, André Oliveira. Olha que doido. E o pai procurar o filho não é comum, mas acontece por um carinho. Mas o filho procurar um pai para fazer um afago pode ser um pouco a minha lente cor-de-rosa, tá? Uhum. Mas é bonito, não é? Por que aquela criação de família permitiu que o menino desse vazão ao carinho dele no pai? Cara, Isso André, mexe com... Eu não tive esse meio cultural de me sentir à vontade de tocar o pai. eu vou fazer mais uma provocação, mas aí eu vou falar um pouco do meu lado, um pouco do pessoal, assim. Tá bom.
Eu acho que a mulher também tem um papel que acho que às vezes ela não vê. Como mãe, ela acaba ensinando o filho a ser um pouco machista. Então eu vou falar porque talvez a minha mãe esteja aqui, eu acho que ela está. É, tem alguns momentos que a minha mãe foi machista. Eu ouvi dela coisas machistas. E eu me perguntei, será. Agora, meu pai não era machista. E não é uma crítica à minha mãe diretamente, é uma coisa assim, é social. As mulheres são machistas, é social, elas são ensinadas, algumas, claro, são ensinadas a ser machistas. São ensinadas, não, mas o homem tem que prover, o homem tem que. O homem pode isso, a mulher não pode. Então eu acho que tem uma coisa social que atravessa o feminismo, que faz as mulheres serem machistas e ensinarem seus filhos a serem machistas. Claro, não é a maioria, não estou falando que é a maioria, mas isso acontece também. Então, aí eu não sei, é uma provocação de novo, eu não sei, eu vivi isso na pele. O meu pai era chorão, e a primeira vez, meus pais são separados, né? Meu pai já faleceu, mas quando meu pai chorou a primeira vez na minha frente, eu desabei. Eu falei, como meu pai chora? Como assim? Entendeu? Como é um homem, meu pai chorando na minha frente. Então isso é uma construção social que eu acho que tem que ser conversada por ambos, assim, o homem e pela mulher. Concordo que tem que dar mais espaço e voz para a mulher, mas e aí, como começar? Da onde começa aí? É. Eu não sei se eu fui claro, André, na minha colocação. A definição de modelo patriarcal, a estrutura dele é um modelo de opressão. O modelo patriarcal define-se como um modelo de opressor e oprimido, de subjugação, que atua em toda a sociedade, em todas as classes sociais, em todas as relações, seja entre homens, mulheres, pais, mães, chefe, empregado, pet, animalzinho de estimação. O poder de submissão, o poder da conquista sobre o outro, é a base do patriarcado. Você está me falando, é uma faceta de uma mãe que, sim, transmite os valores de opressão. Eu vou tirar a palavra machista para modelo de opressão. Sim, porque a sociedade reage assim. Então, está para além do gênero, está para além da sociedade e da classe social. Por isso que é mais perverso, por isso que é mais difícil de ser combatido. Está muito, muito arraigado. Muito arraigado. A questão é, e aí que acho que é a peça fundamental da discussão, que é um tema que me tira o sono. Este modelo, ele é eficiente. Ele nos levou até o que a gente tem hoje. O modelo de submissão, de opressão, ele forjou o nosso modelo social e nos mostrou. Eu olho aqui para fora e falo assim, olha como a gente progrediu. Aqui o Campo Belo e tudo mais. Eu tenho a tecnologia, eu tenho os avanços. Só que parece que não seguirá nos conduzindo para frente. Tem sinais de crise e as rachaduras estão aparecendo nas estruturas. Eu preciso de novas respostas. Tá? Nos conduziu até aqui, é extremamente eficiente. Sabe por que eu vou para além do machismo? Vamos lá. Então você é chefe, você tem uma empresa, você tem uma equipe. E aí, como a gente já conversou aqui, eu e a Mara, tantas vezes, 8 horas da manhã, 7h30, você está marcando uma reunião para ter certeza que está todo mundo acordado e trabalhando, afinal é home office. Está todo mundo em casa. Isso é uma atitude opressora. Pode chamar de machista, patriarcal, mas esse é o ponto. Quando você, homem, mulher, gay, rico, pobre, tiver poder, você vai oprimir. E agora? Eu também. Quer o André virar um tirânico? Dá poder para ele. Isso preciso quebrar. Isso é difícil. Isso é difícil demais. Quando você fala, mas essas manifestações são apenas manifestações que saem dessa estrutura que se
formou lá atrás, de opressor e oprimido. Essa é a lógica patriarcal, que deixa, inclusive, todo mundo insatisfeito. Né? Então, isso mostra, meus amigos, a complexidade de um tema que não dá para parar de estudar, que você tem que se inspirar o tempo inteiro, tem que conversar muito, tem que trocar muito e tem que parar de achar que você tem certeza sobre isso, que é simples resolver, que é uma questão de quando você fala que é de gênero, você está numa lógica binária simplista. Ah, é só o homem fazer isso, só a mulher. Mentira. Mentira. A lógica é mais perversa e mais complexa do que parece. Eu preciso ir destrinchando o problema e atacando os pontos ao pouquinho. É dentro de casa, é com a família, é com a gestão da sua empresa. Eu tenho equipe. Como você acha que vai acontecer depois de uma pandemia? Você quer voltar para o meu negócio ali do mesmo jeito que era? Para falar assim, ó, segunda-feira, hein? Acabou a pandemia, quero todo mundo aqui. Né? O comando mudou, amigão. A gestão vai ter que ser mais matriarcal ou menos opressora, vamos chamar assim. Eu preciso de espaço. Como que você convence o cara agora que ele tem que estar agora todo dia pegando trânsito para trabalhar no seu escritório para ficar atrás de um computador que ele podia estar em casa? E agora, líder? E agora, André Mafra? Fala para mim. O que eu faço? É difícil. Ter o chicotão para oprimir é mais fácil, é eficiente. Silvia fez um comentário aqui e temos aliás, 2 comentários. A Silvia. Homens podem aprender a cuidar mais do outro, cuidar mais de si, cuidar mais das coisas, aprender a ter jeito. Silvia, os homens, eu vou até olhar aqui para a Silvia. Silvia, nós homens, pelo menos vou falar por mim, a gente não aprende a se cuidar. Empurra com a barriga mesmo, entendeu? Tipo, vive aí, cara, se vira, entendeu? Não tem esse se cuidar para o homem. É uma coisa bem nova, o homem tentar ter cuidados com a pele, com o cabelo, com o corpo. É triste, né? Mas é uma coisa que a gente também tem que aprender. Eu aprendi muito nesses anos, estou mudando muito nisso. É para se cuidar ou para cuidar? Não sei se foi essa pergunta. Os dois, eu entendi. Cuidar mais do outro, cuidar mais de si. Então, cuidar mais das coisas, aprender a ter jeito. A falta de cuidado pessoal é apenas uma lógica de construção guerreira, né? Quando eu me cuido, eu sou frágil. Essa história babaquíssima. Super antiquada. E aí temos mais um comentário da Mariana. As mulheres reproduzem o machismo, pois são ensinadas assim e repassam isso adiante. Com certeza social e estrutural, com certeza. É aquilo que falamos, né? Uma lógica que está para além de gênero. Se fosse só gênero, tá bom. Andrezão, a Carolina escreveu aí no Zoom, dá uma lida aí. Série Organic 4 no Netflix, da Indiana, mostra bem como a cultura empresarial está mudando e pedindo esse matriarcado para fazer uma pessoa ter vontade de ir para um escritório. Na série, o time de trabalho passa por experiências como terapia psicodélica, terapia energética, sexual, e o grupo traz a vulnerabilidade para o escritório. A Mara está escrevendo aqui que viu. Interessante. Amigão, você é gestor, você está com uma encrenca na mão. O modelo de opressão, o modelo patriarcal, não está dando mais. Você quer conduzir pessoas, você vai ter que olhar para o ser humano, você vai ter que ter o paradigma do cuidado. Como está o seu subordinado aí, digamos assim, o seu colaborador, para falar uma palavra mais bonita? Você sabe que eu tive eu tenho uma palestra chamada Liderança desde outra ótica, que é muito do que a gente está falando aqui. Eu fui chamado para uma empresa em Santiago, no Chile, e uma empresa gigantesca, mineradora, e eles estavam ali, foi um comitê criado de diversidade para tratar de assuntos como esses daqui que nós estamos falando. Precisa falar, se essas empresas não se reinventarem, esses talentos vão sumir. E eu fiquei muito mexido, porque tratava-se de uma empresa muito conservadora que estava lá, mudou toda a estrutura da empresa e está se reinventando. Quem não fizer isso, já era.
Não tô falando mais questão assim, que o mundo vai ficar melhor, assim, vai ficar para trás, vai ficar para trás. Isso para todo mundo, homens, mulheres, e precisamos olhar para o mundo com um olhar um pouco mais de cuidado, atenção, dá mais trabalho, é mais lento, é menos eficiente, e talvez a gente tenha que, inclusive, repensar o que a gente considera modelo de lucro e eficiência, ou que é a ambição que aquele líder comentou, né, que faltava no Mossul. Andrezão, a Silvia comentou, mas Chegou. o que foi? A conta chegou, né, Andrezão? Ah, sim, chegou. Cuidar é um atributo muito visto como feminino, o que sugerir que pode ser de todos, sim. Deve ser de todos. Acho que... Fala. Não, pode falar. Eu ia ler mais uma pergunta aqui. O cuidado em sociedades matriarcais eu vejo da mãe. É um cuidado que o feminino que abraça através da figura da mãe. E o masculino precisa disso. Uma família que cuida, né? Mas conta. Engraçado que quando o homem cuida, ele é visto como fraco, né? Eu tenho um amigo que cuida, ele parou de trabalhar, fotógrafo também, mas parou de trabalhar para cuidar da filha de 5 anos, enquanto a esposa sai para trabalhar. Todo mundo julga ele o fracassado, né, da família, porque ele cuida da filha. O modelo tem que mudar. Sim, não tá trazendo... E ele cuida super bem da menina, super bem. Então não tem o menor sentido essa preocupação, esse julgamento. Amanda Mafra, você vê um otimismo com esse movimento feminista onde cada vez mais as mulheres vêm desconstruindo o machismo já na educação dos filhos? Vejo super positivo. Eu comentei isso há uns minutos atrás. Essa condição de luta, ela é necessária. Ela vai ser enxergada em alguns momentos como extremista, e é isso aí. Paciência. Não dá para desprezar a luta, eu insisto nisso, porque eu vejo muito homem falando isso. Porque o movimento não representa, é um excesso, é não sei o quê. É assim. Eu já ouvi o seguinte, André. Pancada mesmo. Eu já ouvi o seguinte, que trocar 6 por meia dúzia, entendeu? Você tira um machismo agressivo para colocar um feminismo que pode vir a ser agressivo. Eu não vejo que isso possa acontecer. É gráfico. É um extremo, depois equaliza. Tem que ir para o extremo, sim. Em alguns setores, em algumas áreas, vai para o extremo. Eu falo isso porque eu já tomei umas pancadas também. Já tive muitas críticas e tem que ouvir. O que você está falando disso? Isso tem que ser, o homem tem que falar, que o homem... Deixa, tem que tomar umas também. Quando eu me meto nesse meio, quando a gente está falando, vai vir crítica, assim, tem que ter esse extremismo feminino para equalizar. Você está falando de um gráfico que depois a coisa equaliza. Deixa aí. Acho que tem que isso está longe, André e amigos, está longe de ser o problema do mundo. Está longe de ser o problema. Quando o feminino se excede na sua luta, isso está longe de ser o fim do mundo. O que me assusta é o extremismo que eu estou vendo em algumas outras áreas. O social estrutural, né? É muito mais assustador, como você falou, o social estrutural. Esse movimento que tem surgido por aí é muito mais assustador do que uma luta da mulherada mesmo, realmente reclamando, apontando o dedo e às vezes se excedendo. Deixa se exceder. Tem que ir para as cabeças mesmo. Tá? A coisa depois se equaliza. Né? Não dá para achar que vai ser uma substituição do modelo patriarcal pelas mulheres mandando e oprimindo. E como chama aquele filme? Não Sou um Homem Fácil. Tem que assistir. Ele brinca um pouco com isso. O mundo, o homem bate a cabeça na placa e ele entra no mundo que as mulheres mandam. Ele sofre um pouco da opressão e tudo mais. Divertidíssimo. Tem que ver.
Muito, muito interessante. Muito interessante. Ah, Dá vergonha, porque você vê muita atitude masculina ali. Até na condução da sexualidade. O mundo vai ser melhor com esses valores, André e amigos. O homem está longe de ser um coitado com a mulher mandando. O homem está longe de ser oprimido e ser um pobre coitado na sua vida, na gestão da família, na gestão dos filhos, na sexualidade. Não, pelo amor de Deus, esse não é o problema do mundo mesmo. definitivamente o problema realmente é social e estrutural. Não tem nem. O foco é esse já. Como eu comecei falando bem no começo da live, todo o resto é necessário, mas acho que o social e estrutural é mais fundamental agora. Convido vocês a irem lá no Reino das Mulheres. Lá tem a entrevista com o chefe dos Monsus, tem uma entrevista com a matriarca lá também, e daqui a pouco tem o material do Panamá que vai entrar. O que mais que eu posso indicar para vocês? Para a gente seguir a conversa. Assistam a conversa com o Victor Salles, que é mitólogo. Ele traz uma realidade da Grécia Antiga, um feminino com valores muito nobres, muito, muito, muito interessante. Tive o prazer de fazer mais de 2 anos de seminários com ele e vou conversar com o meu amigo Vitor na terça-feira, se não me engano, 8 da noite. Depois eu confirmo com vocês. Fica o meu convite. Então, pessoal, se alguém tiver mais alguma colocação aí, aguardo mais um pouquinho, senão vamos finalizar por agora. E convido vocês também a próxima live, provavelmente sexta-feira que vem, por volta deste horário novamente, 8 horas da noite. Aceito sugestões para outros horários. Se alguém achar que tem um dia melhor, um horário melhor, vamos conversando aí. Acredito que a próxima live vai ser com um fotógrafo, conhecido meu também, Eugênio Marquezini. É um fotógrafo há 40 anos, mais ou menos. Excelente fotógrafo, vai falar sobre o mercado, sobre as tendências de como ele vê o mercado daqui para frente. E provavelmente vai ser esse o tema da próxima live, mas também estou aceitando sugestões para as próximas lives e se alguém tiver aí algum assunto que queira conversar, entre em contato comigo. Pode ser aí nas redes sociais todas vocês me encontram fácil, André Oliveto, com 2 T's, ou no YouTube, né? E se quiserem contato do André também, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. E aí é isso, gente. Mais alguma pergunta? Outra coisa. Estou montando um curso, é uma mentoria de fotografia, para quem tiver interesse de se aprofundar mais em fotografia. Pode ser fotografia com celular, como melhorar o seu trabalho com celular, ou como, se você quiser se tornar profissional, eu vou estar fazendo a mentoria, te ajudando a comprar equipamento melhor, indicando dentro do seu valor de investimento o que você pode comprar, o que vale a pena para você. E aí eu estou montando essa mentoria aí, quem quiser e tiver interesse, entre em contato. Além disso, meu canal no YouTube eu vou estar alimentando bastante a partir de agora, fazendo um programa sobre cinema, um quadro sobre cinema, um quadro sobre fotografia, revendo fotografias antigas e fazendo tratamento de imagem. E vou manter essa ideia aqui da live falando sobre filosofia, sobre outras profissões, coisas assim. Mais alguma coisa aí, André, que você quer colocar? Indicação final de leitura. Eu falei para arejarmos a nossa cabeça sobre relacionamento. Livro do meu parceiro, professor De Rose, aqui, ó. Método para um bom relacionamento afetivo. Tem que estudar sobre relacionamento, tem que debater, tem que conversar, tem que ler. Sai da série e vai ler um pouco. Estou pegando no pé, né, das séries hoje. Sabe, André, eu lembrei agora, para quem é da época aí da MTV,
tinha uma coisa que eu adorava na MTV. Pegaram um momento do comercial, era a tela toda preta, escrito bem no meio assim: desliga a TV, vai ler um livro. É verdade. Nossa, isso é demais, cara. Muito bom. Pegar um canal de televisão e mandar você desligar a televisão e ler um livro. Eu acho que isso tá faltando, gente, mais assim, sabe? Por mais que eu queira ganhar o meu dinheiro, eu quero ajudar todo mundo primeiro. Eu sou humano antes de ser o fotógrafo, antes de ser o videomaker. Né? Eu acho que isso é que tá faltando agora para as pessoas serem mais humanas, em vez de só o financeiro, só o julgamento. É isso, pessoal. Obrigado. Vamos finalizando por aqui. Valeu, Andrezão. Muito obrigado. Cara, obrigado por todo mundo que ficou até aqui assistindo. Espero mais comentários de vocês aí, se vocês quiserem puxar o assunto, conversar mais. Pode ser aí no YouTube, pode ser no Facebook, pode ser no Instagram. Fiquem à vontade. Opa, tem alguém no Zoom? Mais alguma coisa? Vamos ver. Boa noite. Boa noite. Até mais, pessoal. Ficamos por aqui. Até mais, André. Obrigado, Valeu, muito André. obrigado. Obrigado, Ótimo gente. bate-papo. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.